Um sopro renovador no Vaticano. É assim que muitos estudiosos e milhões de fiéis em todo o mundo veem o Papa Francisco em seus mais de 2 anos no Vaticano, completados em abril. Seja pela ousadia como diplomata decisivo na reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, seja pela coragem ao abraçar e chamar de anjo o chefe da autoridade palestina Mahmoud Abbas e canonizar 2 freiras palestinas, ou ainda pelo rigor com que manda investigar abusos de padres e bispos, trazer à luz casos de pedofilia e homossexualidade nas dioceses e cobrar punição para fraudes financeiras. Seja o assunto que for, ele sempre tem uma opinião marcante. Entre frases como: "Se uma pessoa é gay e busca a Deus, quem sou eu para julgá-la?", ele tem causado polêmica no mundo e gerado desconforto entre os cardeais. Nas redes sociais, algumas pessoas disseram que o Papa estaria passando dos limites. Eu acho que na história das relações internacionais a gente tem uma atuação, né, que, embora tenha perdido espaço, se a gente pega ali o crescimento do humanismo, a reforma protestante, ainda assim há um papel que o Papa desempenha historicamente, que é muito grande. Não é o poder bruto que a gente chama nas relações internacionais, mas é uma espécie de soft power, poder brando, né, que tem muito mais a ver com atração. Então a gente chama de ativismo diplomático isso, né, utilizando, né, o poder de mobilização e de atração da igreja, né, e dos seus fiéis no sentido de buscar apoio para algumas áreas da agenda da Igreja Católica. Para os especialistas, o Papa Francisco veio para ser um operário do diálogo, e onde não há diálogo, há bloqueio, seja ideológico, político, social, e se cria um clima rancoroso, preconceituoso que tem que ser quebrado. Como o peso simbólico do Papa é enorme, cada martelada repercute. No caso cubano, os 2 países negociavam um acordo há 20 anos, e quanto a que o Papa realmente fez para ajudar, os especialistas têm opiniões diferentes. Existe, antes da vontade do Papa, né, existem elementos políticos que precedem essa aproximação, o papel do Papa nessa aproximação, né? Por exemplo, a gente tem uma crise na Venezuela, que essa Venezuela que tem sido um financiador e um patrocinador da ilha, isso de certa forma isolou Cuba, né? E a gente tem grupos de pressão nos Estados Unidos, tanto favorável quanto contra o embargo, né, e os grupos, né, que querem fazer negócio com Cuba, né, também tem força. E tem a figura do Obama, né, que o Obama faz parte da sua agenda de política externa tentar, né, restabelecer relações com Cuba. Mas eu acho que o papel do Papa foi fundamental para construir a ponte entre os dois. Esse protagonismo que atribuem a Francisco, né, num possível reatamento entre Cuba e Estados Unidos, ele é falso. Já vinha se negociando isso há 20 anos. Várias pessoas contribuíram e teve pessoas fundamentais nesse processo, mas foram espanhóis, foram franceses, foram alemães, foram mexicanos, né, canadenses, né, países que há muito tempo tentam recompor, digamos, esse equilíbrio entre Cuba e Estados Unidos. Então, primeiro, não vamos desqualificar ou desmerecer o papel do Vaticano, mais do que o de Francisco. Mas também não vamos criar a imagem de um mago. Francisco levantou 2 varinhas mágicas, uma para os Estados Unidos, outra para Cuba, e disse assim: agora, plim, 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 plim. Pronto, senhores, agora os senhores sentam na mesa, certo? Isso não existe na história. Em visita ao Oriente Médio, o Papa Francisco pediu fim aos conflitos entre Israel e Palestina. Ele foi o primeiro pontífice a viajar diretamente à Cisjordânia ao invés de entrar por Israel. Francisco ainda encantou seus anfitriões palestinos ao referir-se ao Estado da Palestina, dando apoio ao total reconhecimento de sua soberania diante de negociações de paz paralisadas. Esse assunto gerou polêmica em todo o mundo. É preocupante essa maneira, eu chamo de desastrada, como historiador, como pesquisador, eu chamo de desastrada como Roma está tentando botar o pé de novo no mundo árabe, interferindo, propondo negociações, participando de mediações. É uma maneira desastrada como eles fazem, porque eles estão fazendo isso de uma maneira imperial. Eles estão retornando como se fossem os donos da paz. Eles não são os donos da paz. Na verdade, a preocupação dele não é necessariamente os muçulmanos, mas os cristãos, né, que é em torno de 2,5% da Palestina, os cristãos que moram na Palestina. A Palestina é território sagrado do cristianismo também, e a preocupação dele é de resguardar e conceder alguns direitos aos cristãos da Palestina.
O Papa também se manifestou com pedidos de paz entre o conflito das duas Coreias que teve início em 1950, quando o governo da Coreia do Norte decidiu invadir a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar os países. As duas Coreias ainda não se manifestaram quanto ao pedido do Papa. Os conflitos desde 2003 entre a Ucrânia e a Rússia também despertaram o interesse do Papa, que pediu paz entre os dois países, mas ainda sem sucesso. A Síria, que vive uma guerra civil desde 2011, já teve até o mês de março mais de 215 mil mortos. A revolta popular contra o regime ganhou um caráter militar ante a repressão do governo, até virar uma guerra civil complexa na qual se enfrentam tropas leais ao regime, vários grupos rebeldes, forças curdas e organizações jihadistas. Com o intuito de acabar com o massacre, o Papa também pediu paz. A posição dele em relação à Síria foi, num princípio, de criticar a guerra civil, de pedir o diálogo, novamente pedir a paz, mas, posteriormente, é importante notar que, à medida que o Estado Islâmico começou a ganhar força na Síria, ele, de certa forma, recuou em relação a essa demanda, porque quem vai substituir, né, o Assad não é necessariamente de agrado, né, da comunidade cristã que está sendo perseguida pelo Estado Islâmico na região. No início do pontificado, seu carisma criou uma aproximação com fiéis que andavam afastados da Igreja Católica. Em visita ao Brasil, uma multidão de brasileiros e pessoas de mais de 100 países que chegaram para acompanhar a Jornada Mundial da Juventude ficaram horas à espera do Papa. Já nas Filipinas, o principal país católico da Ásia, quebraram seu próprio recorde de fiéis em uma missa papal. Em janeiro deste ano, 6 milhões de pessoas se reuniram na capital Manila para ouvirem o Papa Francisco. No entanto, suas declarações progressistas em relação à doutrina têm causado desconforto entre os altos cardeais. A posse de Francisco foi interpretada como uma intenção de renovação da Igreja. A primeira impressão que me causou quando ele saiu, digamos, saiu o nome dele como um dos preferidos, né? E depois, enfim, confirmado já na segunda votação, é que ele tinha sido designado, né? Ele tinha sido escolhido a dedo, mas não, mais que dedo, ele foi escolhido a raio-x. No meio de uma crise do Vaticano, não exatamente uma crise de fé, mas uma crise de modelo religioso, uma crise de evasão dos fiéis católicos de uma prática mais próxima, mais digamos, constante, né? As igrejas vazias, enfim. Ele foi eleito para cumprir um papel e ele está tentando cumprir esse papel, o papel de pregador. Ele é um jesuíta, ele viria, digamos, com essa memória histórica de pregador, de missionário, para tentar reabilitar o discurso e a pregação da Igreja Católica. O Papa é um sucesso na internet com mais de 15 milhões de seguidores. No mundo real, a fama dele é muito maior. Desde que assumiu o pontificado, os fiéis têm chegado a Roma em números sem precedentes. A popularidade de Francisco superou a do Papa João Paulo II. Uma pesquisa revelou que 90% dos italianos têm confiança no Papa argentino. Entre os entrevistados estavam também os não católicos e ateus. O carisma forte do pontífice é explicado em boa parte pelos exemplos que dá. Ele deplora o carreirismo, o exibicionismo e a opção pela riqueza. Prefere morar como outros dirigentes da igreja na Casa Santa Marta. Gosta de andar a pé e dar atenção às pessoas. E ainda de governar a igreja com alegria e simplicidade. Interessante a gente analisar que quando João Paulo II era tido como o Papa Pop, ele também despontou, também teve uma grande penetração nos meios de comunicação de massa, só que pós Bento XVI, que não teve todo esse sucesso, Papa Francisco, ele conta e dispõe agora de meios de comunicação muito diretos, como as redes sociais. Ele tem feito um trabalho bastante interessante ali. Sabe-se que Barack Obama, o presidente norte-americano, tem o maior número de seguidores entre os líderes de Estado, mas o Papa, que tem um pouco menos do que Barack Obama, ele acaba tendo os seus tweets mais retuitados, ou seja, a influência dele nos meios, nas mídias sociais é bem mais forte, né? Outra coisa é que ele parece que sabe realmente usar frases de efeito e ideias que caem no gosto da mídia e vem usando isso com muita intensidade nesses últimos anos. Para o historiador, toda atitude em prol da popularidade do Papa é algo pensado desde o princípio pelo Vaticano. O Papa Francisco, pregador, missionário, pobre, que dorme num quarto humilde, que dispensa o carro, isso é uma invenção da mídia, isso é uma invenção midiática. Se você notar, os paramentos dele lentamente estão voltando a ser imperiais. Né? Aquele agnóstico, aquele, digamos, quase que ascético, digamos,
do início do papado já está um pouco mais diluído, já está um pouco mais. Eu só queria chamar a atenção numa coisa, quando nós falamos em fenômeno midiático, eu só quero chamar a atenção numa coisa. Ele não é esse grande papa, esse grande pregador na Argentina. É aquela história, santo de casa não faz milagre. O Papa Francisco terá um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no segundo semestre. Ele também fará um discurso no Congresso americano no dia 24 de setembro, antes da cúpula do clima promovida pela ONU, que acontecerá no final de novembro e início de dezembro deste ano. Além disso, o Papa apresentará em breve uma encíclica sobre o clima. Para a ONU e os principais grupos ambientalistas, trata-se de um documento mais que importante. Para Francisco, a mudança climática que afeta sobretudo os mais pobres foi causada principalmente pelo homem, por isso existe o dever moral de enfrentá-la através de uma ação global conjunta. Mas nos Estados Unidos há um pequeno grupo de direita e vinculado à indústria do petróleo e do carvão que se opõe. Além disso, pesquisadores também têm dúvidas quanto ao posicionamento do Vaticano sobre o meio ambiente. Não, primeiro que o Estado do Vaticano não tem nada a ver com o meio ambiente. Segundo que é um despropósito o Estado do Vaticano querer soltar uma fórmula imperial ambiental para o mundo. Eu acho que existem as conferências mundiais do clima, teve a Rio 92, teve Tóquio, vai ter Paris agora. Eu acho que isso envolve a ONU, isso envolve todos os estados organizados, todos os estados existentes no mundo, todos os governos, né? Quer dizer, acho que muito bem-vindo o Vaticano, como bem-vinda qualquer pessoa que queira, digamos, defender o ambiente e preservar o planeta. Agora, eles não têm nada, quer dizer, uma encíclica sobre o meio ambiente do Vaticano é a mesma coisa que se a Casa Branca soltasse o novo catecismo da fé. Não tem nada a ver. Para o jornalista, é possível que essas e outras manifestações do Papa possam ser aceitas devido ao momento em que o mundo vive. O fato de ele estar construindo essa popularidade e essa boa aceitação por parte de outros governos, né? Usemos como exemplo aqui Cuba e Estados Unidos, fará com que certamente o seu discurso, ainda que talvez um pouco duro em alguns aspectos, seja bem recebido na ONU e na Casa Branca e no Senado, justamente pela pessoa dele, pela aceitação da pessoa dele. Eu imagino que algumas propostas sejam talvez um pouco, inicialmente um pouco não muito simpáticas, como por exemplo aquilo que o Vaticano já tem falado há algum tempo atrás, que seria a sugestão de um dia por semana para que a Terra possa descansar. Seria, então, a proposta do Vaticano que o domingo seja o dia para que haja, então, uma redução da emissão de gases de efeito estufa. Talvez não seja uma proposta muito simpática para grupos como países islâmicos, Israel mesmo, que tem o sábado como dia de repouso, mas, levando em conta a urgência do tema do aquecimento global, mesmo essa proposta, que talvez não fosse inicialmente assim, tão simpática, poderá, eu creio, ser aceita vindo dele e levando em conta o momento urgente que estamos vivendo. De acordo com os especialistas, o Papa ainda tem muitas metas a cumprir pela frente. O fato dele sair mais do meio religioso e entrar na política é algo de interesse do Vaticano. O Vaticano tem interesses geopolíticos, o Vaticano tem interesses econômicos e sociais. Ele é um Estado. A Igreja Católica não consegue sobreviver longe do Estado e longe do oficialismo, né? O Vaticano não tem mais o poder político que acha que tem. Essa é a questão central. Quer dizer, o Vaticano vive de prestígios passados e até sombras do passado. A ação política hoje do Vaticano, sim, é nefasta. É nefasta. Onde ele entra, digamos, ele entra com poder imperial absolutamente fora de tom, fora de qualidade, digamos, como aporte, digamos, a soluções pacíficas, a criação de estados de concórdia entre populações rivais, eventualmente antagonismos religiosos e tal. Ele continua sendo uma religião imperial. Enquanto ele não perder esse caráter imperial, não vai, inclusive, prova disso é o mau relacionamento que ele tem no campo cristão. Para alguns, o Papa Francisco veio para mudar o mundo rapidamente. Para outros, ele só cumpre ordens do Vaticano. E ainda há os que acreditam que o desfecho final desse Papa não será o melhor. O fato concreto é, Francisco foi escolhido para uma missão. 2, colocaram nele um discurso. 3, e montaram um modelito. O Papa pregador, o Papa missionário, o Papa humilde e tal. Isso não funciona no mundo moderno. Não funciona mais no mundo moderno. As pessoas não acreditam em tudo que vê e as pessoas sabem que as aparências enganam. Eu temo muito que
Eu temo muito que o papado de Francisco, eu estou te falando isso com a maior franqueza, né? Eu temo que o papado de Francisco não termine bem. Sejam quais forem os próximos passos do Papa Francisco, ele terá sempre influência em tudo que fizer, seja positiva ou negativa. Eu entendo que a influência dele tem sido muito interessante como um promotor do diálogo, um promotor, né, da tolerância. Eu acho que nesse sentido ele vem desempenhando um papel muito interessante ao não isolar Cuba, ao não isolar a Palestina, né, ao tentar promover um diálogo, né, e uma mensagem de paz num período, né, geopolítico bastante sensível. A gente tem uma guerra, né, um conflito acontecendo entre Ucrânia e Rússia, a gente tem, né, um período bastante complicado para as questões de migração na Europa, a gente tem um período muito complicado em relação à cristandade, à comunidade cristã dentro do Oriente Médio. Então acho que nesse sentido o papel que ele desempenha é importante e é influente, ele tem influência em relação às decisões no âmbito mundial.